irmã odiava a filha dela, apesar de sempre ter dito que queria ser mãe. E quando descobriu o motivo, destruía as duas famílias. No começo, toda a nossa família, inclusive eu, achava que era simplesmente porque Kaylee era uma menina. Desde pequena, minha irmã Janet dizia odiar meninas e só gostar de meninos, amigos, namorados, colegas de trabalho. Ela só se cercava de homens. Quando Janet engravidou pela primeira vez, fez uma festa enorme de revelação de gênero. A casa toda decorada de azul, na esperança de que fosse um menino. Eu me lembro de ver o rosto dela desabar quando a fumaça rosa encheu o quintal. Ela forçou um sorriso, mas seus ombros caíram. Durante o resto da gravidez, Janet passava o tempo compartilhando artigos sobre feminilidade tóxica e postando em grupos do Facebook de mães de meninos, dizendo que esperava que, da próxima vez, fosse um garoto. Depois que Kelly nasceu, as coisas ficaram estranhas. Janet só vestia a menina com roupas cinzas ou bege. Chamava a filha de o bebê, em vez do nome. Em reuniões de família, reclamava que Kelly era muito emocional, muito carente, muito dramática. A criança tinha apenas 2 anos, ela dizia abertamente para todos que não a queria. Enquanto isso, eu e meu marido Ryan tentávamos ter filhos fazia 7 anos. Passamos por tudo. Medicamentos, procedimentos, decepções esmagadoras. Eu cheguei a perguntar para Janet se ela consideraria nos dar Kaylee, já que claramente não a queria. Ela me olhou com uma expressão estranha e disse que preferia vender Kaylee do que dá-la para mim e Ryan. Até hoje não acredito que pensei que ela estivesse exagerando. Quando Janet anunciou a segunda gravidez no ano passado, ela surtou dizendo que só aceitaria se fosse menino. Anunciou que, se fosse outra menina, faria aborto. Não teria mais um fracasso durante a gestação, tentou de tudo. Simpatias, calendário chinês de gênero, óleos, remédios, até pesquisou fertilização in vitro com seleção de sexo. Achamos tudo isso uma loucura. Até o dia em que descobriu que realmente teria um menino. Ela enlouqueceu de felicidade. No chá revelação, quando a fumaça ficou azul, Janet caiu de joelhos e chorou de alegria. Kelly correu até ela para abraçá-la e perguntar o que estava acontecendo. Mas Janet literalmente empurrou a menina para o lado. Kelly caiu, ralando o gilho no balanço de metal. Foi horrível de assistir. Depois disso, a família quase não interagiu com Janet pelo resto da gravidez. Mesmo após Liam nascer, mantivemos distância, ainda mais porque ela tinha viajado para a Europa, já que lá o parto sairia mais barato. 2 meses depois do nascimento de Liam, fizemos uma chamada em grupo no FaceTime. 7 membros da família juntos. No começo parecia doce. Liam dormindo, Janet mostrando ele com um bad escrito Mamãe esse mar. Foi quando minha tia perguntou para ver Kaylee. Janet arregalou os olhos, ficou em silêncio e disse baixinho que a menina não estava lá. Minha tia insistiu até que Janet confessou. Tinha colocado Kaylee para adoção em dezembro, quando ainda estava grávida de Liam de 6 meses. Ela disse que não aguentaria 2 filhos e que se livrar dela antes do Natal, economizava dinheiro de presentes para poder viajar para a Europa. Todos ficaram em choque. Minha avó começou a passar mal em menos de 30 segundos. A respiração ficou ofegante e ela só repetia o nome de Kaylee. Eu gritava com Janet, dizendo que eu e Ryan poderíamos ter ficado com a menina. Mas percebi que Ryan parecia extremamente desconfortável assim que eu disse isso. A chamada virou um caos. Janet desconectou e minha avó teve que ser levada às pressas ao hospital. Quando voltei para casa naquela noite, depois de garantir que minha avó estava bem, encontrei Ryan agindo de forma muito estranha. Primeiro, vi ele no quarto, deletando fotos do celular. Fotos de 4 anos atrás. Pareciam aleatórias. Algumas pareciam até ultrassons em preto e branco. A linha do tempo coincidia com a época em que eu estava grávida, antes de sofrer um aborto espontâneo. Poderia ser coincidência, mas fiquei desconfiada. Perguntei o que ele estava deletando. Ele levantou e foi para o banheiro continuar apagando. Quando saiu, perguntei de novo. Ele se irritou, disse que eu estava paranoica e que deveria deixar isso pra lá. Disse que a questão da adoção de Kaylee era problema da Janet, não nosso. Isso me soou estranho. Eu nem tinha mencionado a Kaylee naquele momento. No dia seguinte, contratei um investigador particular. Pedi para descobrir onde Kaylee estava, sua paternidade e provas para abrir um processo no conselho tutelar. O investigador foi rápido. Em 2 semanas, trouxe registros de hotéis, faturas de cartão de crédito e mensagens recuperadas. A linha do tempo era condenatória. 4 anos atrás, logo depois do meu aborto, quando eu estava internada, Janet tinha consolado Ryan. Kaylee nasceu exatamente 9 meses depois. O investigador conseguiu até coletar DNA de uma escova de dentes que Kaylee usava na minha casa.
Resultado, Ryan era o pai. Eu desabei quando descobri. Tudo dentro de mim gritava para expor tudo na hora, mas eu respirei fundo e me mantive calma. Uma semana depois, estava no carro, com o envelope cheio de provas nas mãos. Ryan voltaria para casa em 1 hora. Janet passaria lá também. Vi os dois chegando quase juntos. O Honda prateado do Ryan estacionou ao lado do SUV vermelho da Janet. Eles se olharam rapidamente e entraram no prédio mantendo distância. Minhas mãos tremiam quando subi de elevador. Quando abri a porta, eles estavam tranquilos, conversando normalmente. Ryan sentado no sofá, Janet na cozinha com um copo de água. Oi, amor, Ryan disse sem nem olhar para mim. A Janet acabou de chegar. Coloquei o envelope sobre a mesa. Nós três precisamos conversar. Janet revirou os olhos. Se isso é sobre Kaylee de novo, eu já falei que acabou. A adoção foi finalizada. Eu abri o envelope e espalhei as provas, recibos de hotel, registros de chamadas, teste de DNA. Ryan ficou branco. O que é isso? Você sabe exatamente o que é, respondi firme. 4 anos atrás, enquanto eu estava no hospital, após perder nosso bebê. Você estava com a minha irmã. Janet riu. Meu Deus, você contratou alguém para investigar isso? Que patético. É patético o fato de Kaylee ser filha do Ryan? Perguntei mostrando o exame. É patético você ter dado a filha dele para adoção sem contar nada. Ryan se levantou, derrubando o celular. Isso é falso. Você inventou porque tem inveja da Janet ter filhos e você não. Peguei meu celular e apertei play. Era uma gravação que o investigador tinha recuperado. Ryan e Janet conversando sobre manter o segredo, dizendo que eu nunca poderia saber quem era o pai verdadeiro. O sorriso da Janet morreu. Ela bateu o copo na pia, quase quebrando. Você gravou a gente? O investigador fez. Do próprio sistema de câmeras que você instalou depois que o Liam nasceu. Olhei para Ryan. Eu já entrei com pedido de divórcio. Nossas contas conjuntas estão congeladas. Amanhã você recebe os papéis. Ele avançou para pegar os documentos, mas puxei de volta. Metade do dinheiro já foi. Infidelidade afeta a divisão de bens. Virei para Janet. O Ryan te deu dinheiro para sustentar a Kaylee? Pensão? O rosto dela se contorceu. Ele disse que não podia, porque você descobriria. Prometeu que, quando se divorciassem naturalmente, ele ajudaria. Mas aí, você continuou tentando engravidar. Eles começaram a brigar entre si, trocando acusações. Eu só fiquei parada, vendo a conspiração desmoronar. De repente, a porta se abriu com força. Minha avó entrou, apoiada pela tia e pelo tio. Apesar de fraca do hospital, os olhos dela queimavam de determinação. CHG a ponto. No dia seguinte, recebi uma ligação preocupante do meu advogado na Viânia. Ele explicou que Janet tinha contratado um advogado próprio e estava tentando anular todo o processo, alegando que eu havia manipulado a situação e que a reversão da adoção era ilegal. Segundo ela, eu estava sequestrando a criança. Mas nós tínhamos provas sólidas. A família adotiva do Oregon entregou declarações juramentadas, descrevendo todos os problemas comportamentais de Kaylee. Eles relataram pesadelos constantes, recusa em comer, crises de choro intermináveis e, principalmente, o fato de que a menina chamava insistentemente por tia todas as noites. O relatório deles era devastador para Janet. Mesmo assim, o advogado dela alegava que eram exageros e que estavam apenas tentando livrar-se da criança. Naquela mesma tarde, Ryan apareceu na casa da minha avó, onde eu estava com Kaylee. Ela estava sentada na mesa da cozinha, colorindo em silêncio, quando ouvi a voz dele na porta. A menina levantou os olhos, reconheceu o som, mas não se moveu do lugar. Ryan tentou se aproximar, mas minha avó, com toda a firmeza, ficou entre eles e disse: "Você assinou a renúncia dos seus direitos." Ele retrucou: "Eu fui coagido." Não sabia o que estava assinando. Nathaniel, que estava ali revisando documentos, entrou na conversa. "Você assinou diante de 3 testemunhas, depois de ter os papéis explicados. Isso não é coação." Ryan insistiu, vermelho de raiva. "Quero ver minha filha." Eu mantive a calma. "A filha que você ignorou por 4 anos? A mesma que você deixou a Janet dar para adoção sem falar nada?" Ele se virou contra mim. Desesperado, pelo menos eu não contratei um investigador particular para espionar minha própria família. "Quanto tempo você vem planejando isso? Quanto tempo você vem esperando para roubar a criança?" Antes que eu respondesse, ele levantou a cabecinha e disse, com uma voz fraca que partiu meu coração: "Porque todo mundo está gritando." Todos ficamos em silêncio. Eu fui até ela, ajoelhei ao lado da cadeira e disse suavemente: "Às vezes, os adultos discutem, querida.
Mas você está segura? Ela olhou para Ryan com aqueles olhos enormes, tão parecidos com os dele, e perguntou: Você é meu papai? O silêncio foi pesado. Ryan abriu a boca, fechou, mas não conseguiu responder. Então virou as costas e saiu sem dizer nada. Kaylee apenas voltou a colorir, como se aquilo fosse comum. No dia seguinte, recebi uma ligação preocupante do meu advogado na Viânia. Ele explicou que Janet tinha contratado um advogado próprio e estava tentando anular todo o processo, alegando que eu havia manipulado a situação e que a reversão da adoção era ilegal. Segundo ela, eu estava sequestrando a criança. Mas nós tínhamos provas sólidas. A família adotiva do Oregon entregou declarações juramentadas, descrevendo todos os problemas comportamentais de Kaylee. Eles relataram pesadelos constantes, recusa em comer, crises de choro intermináveis e, principalmente, o fato de que a menina chamava insistentemente por tia todas as noites. O relatório deles era devastador para Janet. Mesmo assim, o advogado dela alegava que eram exageros e que estavam apenas tentando livrar-se da criança. Naquela mesma tarde, Ryan apareceu na casa da minha avó, onde eu estava com Kaylee. Ela estava sentada na mesa da cozinha, colorindo em silêncio, quando ouvi a voz dele na porta. A menina levantou os olhos, reconheceu o som, mas não se moveu do lugar. Ryan tentou se aproximar, mas minha avó, com toda a firmeza, ficou entre eles e disse: Você assinou a renúncia dos seus direitos. Ele retrucou: Eu fui coagido. Não sabia o que estava assinando. Nathaniel, que estava ali revisando documentos, entrou na conversa. Você assinou diante de 3 testemunhas, depois de ter os papéis explicados. Isso não é coação. Ryan insistiu, vermelho de raiva. Quero ver minha filha. Eu mantive a calma. A filha, que você ignorou por 4 anos, a mesma que você deixou a Janet dar para adoção sem falar nada. Ele se virou contra mim. Desesperado, pelo menos eu não contratei um investigador particular para espionar minha própria família. Quanto tempo você vem planejando isso? Quanto tempo você vem esperando para roubar a criança? Antes que eu respondesse, ele levantou a cabecinha e disse, com uma voz fraca que partiu meu coração: Porque todo mundo está gritando. Todos ficamos em silêncio. Eu fui até ela, ajoelhei ao lado da cadeira e disse suavemente: Às vezes, os adultos discutem, querida. Mas você está segura? Ela olhou para Ryan com aqueles olhos enormes, tão parecidos com os dele, e perguntou: Você é meu papai? O silêncio foi pesado. Ryan abriu a boca, fechou, mas não conseguiu responder. Então virou as costas e saiu sem dizer nada. Kaylee apenas voltou a colorir, como se aquilo fosse comum. Quando a audiência recomeçou, a juíza Harrison chamou Kaylee novamente para sua sala particular, dessa vez acompanhada apenas pela defensora infantil. Para surpresa de todo, Kaylee foi de bom grado, até deu um pequeno sorriso para a juíza. Foram 30 minutos que pareceram uma eternidade. Quando voltaram, a expressão da juíza era séria. Ela iniciou sua decisão reconhecendo a ligação biológica entre Janet e Kaylee. Mas deixou claro: biologia, sozinha, não faz de alguém um pai ou uma mãe. A juíza explicou que Janet havia abandonado a filha por preferência de gênero e por despeito, que não demonstrou nenhum interesse genuíno no bem-estar da criança, apenas em vencer uma disputa. Quanto a Ryan, a juíza destacou sua ausência total na vida de Kaylee durante 4 anos. Sua súbita vontade de ser pai coincidia com o processo de divórcio, parecendo mais uma tentativa de controle do que um desejo legítimo de cuidar da filha. A assinatura de renúncia de direitos dele era válida e definitiva. No fim, a juíza decretou: a guarda legal plena fica com a autora. Janet não terá direito a visitas, a não ser que conclua cursos de paz, passe por gerenciamento de raiva e seja avaliada psicologicamente. Quanto a Ryan, seu pedido de custódia é negado integralmente. O processo de adoção pode ser iniciado imediatamente. Janet se levantou furiosa. Vocês não podem fazer isso. Ela é minha, eu a pari. A juíza respondeu firme. Este tribunal se preocupa com o bem-estar da criança, não com seus arrependimentos. Seguranças se aproximaram quando Janet avançou, primeiro na direção da juíza, depois virando contra mim, com o rosto distorcido de ódio. Isso não acabou. Eu vou recorrer. Vou lutar até você estar falida. Enquanto isso, Irene escapava discretamente pela porta, sem sequer olhar para a filha, que dizia querer. Sua advogada recolheu os papéis com evidente desprezo. Do lado de fora, minha família me cercou em um abraço coletivo. Kaylee, ainda confusa, mas sentindo o clima de vitória, abriu um pequeno sorriso. Minha avó chorava, enquanto beijava a testa da menina. Naquela mesma noite, Janet apareceu na casa da minha avó com o lírio no colo. Estava bêbada. Bateu na porta exigindo ver Kaylee.
Quando ninguém abriu, começou a gritar e lançar acusações pelas janelas. Os vizinhos chamaram a polícia. Eu assisti da janela de cima enquanto os oficiais a levavam. Minha avó segurava Liam, e poucos dias depois os pais de Janet assumiram a guarda dele, já que ela havia sido considerada inapta após tantas ocorrências. O processo de adoção avançou lentamente, verificações de antecedentes, visitas domiciliares, audiências. Kelly começou o jardim de infância em uma nova escola, onde ninguém conhecia sua história. Ela fez amizade com uma menina chamada Sophie, que também adorava a cor rosa. 3 meses depois, Ryan enviou um único e-mail. Estou me mudando para Seattle a trabalho. Não vou contestar a adoção. Apenas cuide dela. Eu nunca respondi. Janet tentou recorrer, mas seus comportamentos nas audiências só pioraram. Perdeu o emprego por faltar demais. Aparecia bêbada exigindo dinheiro, dizendo que eu tinha roubado sua vida. Enfim, a adoção foi finalizada em uma terça-feira. Kelly usava um vestido roxo novo e segurava um elefante de pelúcia que a própria juíza lhe deu. Quando perguntaram se queria ser oficialmente minha filha, ela respondeu com um sim claro e decidido. Naquela noite, ao colocá-la na cama, agora em seu quarto definitivo, ela perguntou baixinho: "A outra mamãe vai tentar me levar de novo?" Acariciei seu cabelo, ainda crescendo irregular depois de cortar sozinha, e prometi: "Eu vou te proteger sempre." Ela sorriu, satisfeita, e adormeceu tranquila. 6 meses depois da adoção, participei de um evento na escola de Kelly. Lá conheci Davi, um pai viúvo, cuja filha era colega de classe dela. Ele entendia bem o que era ter uma família complicada. Enquanto nossas filhas brincavam no balanço, conversamos longamente. Nesse período, Janet tentou enviar uma carta pelo advogado, pedindo uma foto de Kelly. Após consultar a terapeuta da menina, decidimos não atender ao pedido. A psicóloga explicou que Kelly finalmente estava começando a se sentir segura, e qualquer contato agora poderia desfazer meses de progresso. Voltei ao trabalho em meio período, depois que Kelly se adaptou à escola. O dinheiro ainda era apertado, mas conseguíamos administrar. Minha avó ajudava no período depois da aula, criando um vínculo cada vez mais forte com a bisneta. 1 ano após a adoção, encontrei a mãe de Ryan no supermercado. Ela me abraçou chorando e disse estar grata por ele ter a mim. Contou que tentou contato com Ryan para ver a neta, mas ele cortou relações, dizendo: "É mais fácil assim." Enquanto isso, Janet começou a se estabilizar. De acordo com minha tia, ela conseguiu ficar sóbria, arrumou trabalho e passou a ver Liam apenas em fins de semana supervisionados. Ainda dizia que havíamos roubado sua vida, mas a energia para lutar parecia ter desaparecido. O relacionamento com Davi evoluiu de forma natural e cuidadosa. Ele entendia que ele vinha em primeiro lugar. Aos poucos, criou laços com ela, ensinou a andar de bicicleta, elogiava seus desenhos, participava de pequenas conquistas do dia a dia. 2 anos depois, ele me pediu em casamento. Mas antes, pediu a permissão de Kelly. O casamento foi pequeno, apenas familiares próximos. Kelly foi minha dama de honra, radiante em um vestido roxo escolhido por ela mesma. Durante a recepção, ela sussurrou no meu ouvido: "Agora eu tenho um papai de verdade também." Naquela noite, depois de colocá-la para dormir, fiquei observando-a no quarto. A jornada havia sido completamente diferente do que eu sonhava nos tempos em que lutava contra a infertilidade com Ryan. Mas aquela criança, rejeitada por quem deveria amá-la, se tornou o centro do meu mundo. Kelly ainda tinha pesadelos às vezes, ainda fazia terapia mensal. A adoção não apagou os traumas, mas agora ela ria. Ria de verdade. Sabia que era amada, desejada, escolhida. No fim das contas, Janet tinha razão em uma coisa: eu nunca seria a mãe biológica de Kelly. Mas eu era mãe dela em todos os sentidos que realmente importam. Os anos seguintes foram de reconstrução. Kelly foi crescendo em um lar finalmente estável, cercada por amor e segurança. Davi se tornou não apenas uma figura paterna, mas um porto seguro para ela. Ele participava das reuniões escolares, ajudava com os deveres de casa e a levava para passear nos finais de semana. Com o tempo, as cicatrizes emocionais de Kelly foram diminuindo. Ela ainda tinha lembranças dolorosas, mas, com a terapia e o ambiente seguro, conseguiu transformar a dor em força. Aos 10 anos, escreveu uma redação na escola sobre a pessoa que mais admiro. O texto era sobre mim. Quando a professora leu em voz alta, chorei diante de toda a turma. Janet nunca deixou de reclamar em círculos distantes que havíamos roubado sua filha, mas perdeu completamente a influência. Após perder a guarda de Liam, ela se tornou uma presença cada vez mais esporádica e irrelevante. Ryan, por sua vez, desapareceu de vez. Mudou-se para Seattle, formou uma nova família e nunca mais procurou Kelly.
A ausência dele foi dolorosa para ela em alguns momentos, mas sempre lembramos que o verdadeiro amor não está no sangue, mas nas atitudes. Anos depois, Kaylee me perguntou: Mamãe, por que eles não me quiseram? Segurei sua mão e respondi: porque eram pessoas quebradas, incapazes de enxergar o presente que tinham. Mas isso nunca foi culpa sua. Você sempre foi perfeita e sempre foi amada. Ela sorriu e disse: ainda bem que te escolhi como uma mãe. Quando Kaylee entrou na adolescência, continuou firme na escola, especialmente nas artes. A cor rosa seguia como sua marca registrada. Cada desenho, cada roupa que ela podia escolher, tinha um detalhe roxo. Ela dizia que roxo era a cor da força. Na formatura do ensino médio, Kaylee fez um discurso emocionante sobre família escolhida e resiliência. Citou a mim, Davi e nossa avó como seus maiores exemplos. Todos choraram, até mesmo alguns professores. Com o tempo, ela decidiu seguir carreira em psicologia infantil, inspirada por sua própria trajetória de dor e superação. Disse que queria ajudar outras crianças a entenderem que não eram culpadas pelo abandono ou rejeição dos pais. No dia em que Kaylee entrou na faculdade, vesti o mesmo colar que usei quando finalizei sua adoção. Abracei-a forte e disse: você é a prova viva de que o amor pode transformar destinos. Ela respondeu sorrindo: e você é a prova viva de que mães de verdade são as que ficam. Anos depois, quando Kaylee se formou psicóloga, fez questão de dedicar seu diploma a mim e a Davi, dizendo: sem vocês, eu não estaria aqui. Aquele momento fechou um ciclo. A menina rejeitada se tornou uma mulher capaz de amar, ajudar e curar. Danat seguiu uma vida marcada por escolhas ruins e arrependimentos. Ryan continuou ausente, mas nada disso importava mais. O que restou foi Kaylee segura, feliz e completa. E eu, finalmente, realizei meu maior sonho, ser mãe. Comentário observador do Reddit. Que história intensa. É impossível não se emocionar com a força da narradora e da pequena Kaylee. O quanto essa menina sofreu tão cedo e, ainda assim, encontrou um lar cheio de amor e segurança. Muitas vezes, família não é apenas aquela de sangue, mas sim quem escolhe estar ao nosso lado, quem luta e permanece. Essa história mostra que, apesar da dor, é possível reconstruir a vida e transformar feridas em vitória. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes do Reddit. Até a próxima!